assim, o Palmeiras está despancando já há muito tempo. O Flamengo deu uma ajustada, né? Assim, o que eu tenho visto, inclusive, muita gente fala, não, porque com dias de treinamento o Jardim ia melhorar o time. Primeiro, dias de treinamento não são garantia de que o time nenhum vai melhorar. E depende do que você vai fazer para melhorar o time. O que está acontecendo no Flamengo é muito claro. Tá? O técnico desistiu de fazer mudanças mais, assim, digamos, profundas na equipe, na forma de jogar. Os jogadores, de certa forma, também foram importantes para retomar um pouco não, boa parte do que se fazia no ano passado, na proposta de jogo. E o técnico tem o mérito de fazer os ajustes dele sem querer ser mega autoral, sem querer fazer mudanças profundas na forma de jogar de um time vencedor, que ele assumiu e o técnico anterior foi absurdamente demitido, mas era uma má fase, não era um fim de linha, não era um ciclo encerrado, foi uma má fase que seria, acho que, superada naturalmente, na minha opinião, com um ou com outro. Aí ele muda a forma de jogar do Flamengo. Isso é uma obviedade que as pessoas não podem apagar. O Flamengo passou a ser um time de trocação, um time muito mais disposto defensivamente, ainda toma gol todo jogo. E ele viu com aquele papo, posse de bola estéreo. Posse de bola estéreo, gente. É posse de bola quando você está empatando 0-0, o adversário é mais fraco, está fechado, você troca passe, não finaliza, não faz nada. Agora, quando você tem a vantagem no placar e você tem a posse de bola, ela não é estéreo. É uma forma de você se defender. Você está com a bola, você não toma gol. O Brasil de 94 fazia isso, a Espanha campeã do mundo fez isso. 94, 2026. Duas campeãs mundiais de Copa do Mundo fizeram isso. Uma faz e outra fez. E o Flamengo fazia isso também com o Felipe Luiz. Ficava com a bola. Às vezes era estéreo, sim. Havia momentos que o time adversário se defendia, o Flamengo perdia ou empatava naquele momento e finalizava pouco. Esse era um defeito que a gente criticou aqui várias vezes e acho que ele tentou até corrigir. Mas ele mudou muito a forma de jogar da equipe. O Flamengo passou a ser o time menos posse de bola. Vamos lembrar como é que foi Flamengo e São Paulo, na volta da Copa do Mundo do Maracanã. São Paulo jogou o primeiro tempo dentro do campo do Flamengo. O Flamengo não pressionou alto. O Flamengo tentou jogar em transição, não funcionou. E quanto ao Inter, também aconteceu. O Inter estava totalmente desmobilizado, o Beira-Rio vazio, o time em crise. Agora melhorou, porque empatou aquele jogo, até teve mais perto da vitória, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Então o Inter renasceu, mas naquele momento o Inter estava muito, muito fragilizado. O Flamengo também não se impôs. E aí os jogadores saem, né? Danilo, Varela, falando: temos que mudar a forma de jogar e tal, em outras palavras. Foi o que eles falaram. E foi o que aconteceu. Eu acho que os jogadores, de alguma forma, interferiram nisso, junto ao técnico, que é perfeitamente natural e saudável, e acho que é natural que o técnico também ouça. Cara, tentei mudar aqui esse tipo. Cara, o modelo do jogo do ano passado é maduro, competitivo, vencedor, e o perfil da equipe é esse, gente. O Flamengo não é um time forjado para ser um time de transição. Até o André Rocha lembrou aqui outro dia: Sampaoli, Tite, técnicos que passaram pelo Flamengo, que gostam de time de posse de bola. Rogério Ceni. Então, você vai formando um elenco para jogar de uma maneira. De repente, com aqueles jogadores muda radicalmente. Foi uma tentativa equivocada, que eu acho que é o mérito do técnico também. Eu estou aqui elogiando, não estou criticando. Ter entendido isso e agora permitir que o time jogue de uma maneira que tem mais a ver com o perfil do elenco. Aí, naturalmente, as coisas melhoram, mas ainda não está perfeito. Tomar gol todo jogo é um problema. Ontem estava 5-0, tomar gol não tem problema nenhum. Tomar gol quarta-feira é outra história. Então, acho que isso é uma coisa para se corrigir. Claro que mudou, ele ontem foi bem, gerou bem o elenco, mudou metade do time aproximadamente em relação ao jogo anterior, fazendo um rodízio que é necessário, para isso se tem um elenco muito farto. E acho que agora o Flamengo está num momento realmente interessante, tirando proveito de uma fase terrível do Palmeiras, que não é de hoje. Antes da Copa do Mundo, o último jogo do Palmeiras foi uma vitória sobre a Chapecoense, com polêmica, com gol anulado, pênalti esquisito ali que marcaram também para a Chapecoense que perderam, muita reclamação. O time já vinha jogando mal antes da Copa. E a vitória sobre o Flamengo do Maracanã é uma vitória meio assim, mentirosa, porque foi 3-0 com duas falhas do Rossi e a expulsão do Carrascal com 20 minutos e os erros do técnico, que ao invés de tentar defender um 0-0, que seria bom para o Flamengo ali no campeonato, naquele cenário, soltou o time. E aí ofereceu muito campo, o Palmeiras começou a ter chance e ainda assim só fez os gols em falhas do Rossi. Poderia ter feito os gols até com mais facilidade. O Palmeiras podia ter metido uns 5 no Flamengo naquele jogo. Teve tudo para isso. Tudo para isso. Então, mesmo assim, não dá para dizer que foi uma grandíssima atuação. Ganhou de vitória, com 2 a mais. O melhorzinho do Palmeiras até agora foi o jogo do Coritiba, lá em Curitiba. Sendo que o Coritiba, curiosamente, é melhor fora do que em casa. Então, o Palmeiras já vem há algum tempo nesse processo assim, de queda, que o Flamengo demorou a aproveitar. Já poderia ter explorado. No confronto direto, se tivesse
não tivesse acontecido a expulsão, tivesse uma estratégia mais adequada, quem sabe poderia ter conseguido arrancar um empate. O Corinthians arrancou um empate jogando uma parte do jogo com 9 contra esse Palmeiras, né? Imagina, se fosse empate, eram menos 2 pontos do Palmeiras, mais um do Flamengo. Quem seria o líder? Flamengo, hoje, pelo saldo de gols, com um jogo a menos. Se o Flamengo tivesse vencido São Paulo e Inter, que eram jogos vencíveis, digamos assim, também seria líder. Olha as chances que o Flamengo deixou correr. Então vamos esquecer que nesses momentos o time foi mal, o Jardim foi mal, não. Foram mal. E aí mereceram críticas. Agora estão bem, merecem elogios. A vida é assim, gente. Agora temos uma besteira que é assim, quando o time melhora, viu, estavam criticando. Porra, estavam criticando que era ruim, cara. É o exemplo que eu dou sempre. Você vai numa pizzaria, a pizza tá boa. Você fala, pô, que pizza maravilhosa, hein? Aí você volta semana que vem. Por alguma razão qualquer, tava ruim. Tu fala, cara, tá péssimo, o que aconteceu? Aí na outra você dá uma chance e volta, agora tá boa de novo. Não, trocou pizzaiolo aqui, o cara tá passando mal, sei lá o que aconteceu. A pizza, o forno teve um problema, o queijo não era bom, mudamos o fornecedor. Tem uma explicação, mas acontece. Acontece com a pizza, acontece na vida da gente, um dia ruim, um dia bom. Acontece no tipo de futebol, gente. Então você critica e elogia em função do que acontece. Crítica e elogio não é algo incondicional. A não ser quando você tem algum cisma com alguém. E fica só reclamando, reclamando, reclamando. Aí vai ser uma coisa incondicional. E não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Então, acho que já era para o Flamengo ter se aproximado do Palmeiras há mais tempo. O Palmeiras está dando esse sinal, ó, não é de hoje. E agora parece que o time se acertou. Mas essa semana, o Palmeiras joga contra o Vasco no fim de semana. O Flamengo pega o Cruzeiro. E aí os jogos de quarta-feira têm enorme importância. Porque eles vão impactar no brasileiro. Não tem como. Os jogos da Libertadores. Se um for eliminado e o outro classificar, esse que sobreviver fica grandão. Se os dois forem eliminados, os dois vão ficar meio baratinados ali no decorrer da semana. E os dois avançando, eles ganham moral. Né? O Palmeiras traz uma vaga lá do Paraguai, ele ganha moral. O Flamengo classifica, ele ganha moral. Né? Agora, no fim de semana, tem um detalhe. O Palmeiras pega o Vasco, que só tem a Chapecoense atrás dele. O Vasco fez 2 pontos nos últimos 21. Impressionante, que horror. Impressionante. Mesmo contratando e tal, não adianta nada, nada. E o Flamengo pega o Cruzeiro com um detalhe. Olha a importância da vitória na quarta-feira para o Flamengo. Ele eliminaria o Cruzeiro, se classificaria, deixaria o Cruzeiro naquela ressaca da derrota, e aí o Cruzeiro tem que jogar todas as fichas no confronto da Copa do Brasil, e o adversário na quarta-feira seguinte é o Atlético. Então o Cruzeiro fica numa pressão para quê? Para, como ontem, vencer o Corinthians, mas poupou jogadores, poupou com poucos titulares, fazer algo parecido no Mineirão. Então, quarta-feira o Flamengo vencendo, ele tem impacto até no brasileiro. Porque praticamente, aspas, né, claro, obriga, né, o Arthur Jorge a falar, cara, se eu sair da Libertadores, se o brasileiro não tem chance, eu tenho que ganhar a Copa do Brasil. O jogo é contra o rival e o Atlético numa linha digamos, de subida, né? É o time há mais tempo sem perder no brasileiro, 9 jogos. Ontem meteu 3-0 no Grêmio, né? Está avançando, provavelmente vai avançar na Sul-Americana, está num momento bom, o Atlético do Eduardo Domingues, e é o confronto do Cruzeiro na quarta-feira. Então, o jogo de quarta-feira do Flamengo ele tem uma importância grande, óbvia, na Libertadores, mas também no Brasileiro. Também no Brasileiro. Se souber fazer o caminho, pode ter uma semana sensacional. E aí, se vence, ele consegue um resultado positivo numa rodada que é mais para o Palmeiras, que pega o quase lanterna, vice-lanterna, que é o Vasco. E o Flamengo pega o Cruzeiro, que é um adversário muito mais forte, evidentemente, mas que pode não estar tão forte assim, muito a depender do que vai acontecer na quarta-feira, evidentemente, também. Essa questão, Alan, assim, até muita gente está distorcendo o que eu falo, o que outros falam. Mas o Vasco não pode contratar. Não, a questão não é no poder. A questão é o seguinte: se você está em recuperação judicial e você está pagando os seus credores com o deságio de 90%, então você vai ter que ter um time mais modesto. Você tá sem dinheiro, você está quebrado. A RJ, numa empresa, e só pode fazer porque é SAF, né? Clubes não podem, associativos, que eles não vão à falência. Estão criando brecha para isso, estão cavando. Se você está quase falido e pediu recuperação judicial para não falir, então você tem que sobreviver. Não, mas eu posso ir para a segunda divisão. Cara, paciência. Não, mas aí que não vai faturar mesmo. Amigo, a questão não é só você. Você está competindo com alguém. Então vamos lá. O outro time, até hoje um amigo meu lá de Curitiba, o André Pugliese, jornalista, ele mandou para mim uma mensagem bem interessante sobre o Memphis Depay. O Corinthians não tinha condição de ter o Memphis Depay, tanto que tem uma dívida colossal com ele e agora não renovou o contrato, certo? Ele estava falando, Mauro, o Atlético, quando foi rebaixado, estava jogando com o Corinthians. Estava perdendo e empatou o jogo, 2-2. Aí vem o Memphis Depay, pelo Corinthians, faz um gol de falta. 3-2. Final, o Atlético tomou de 5-2. Aquele gol quebrou o Atlético. Não foi só por isso que foi rebaixado. Mas aquele
Aquele jogador, ele desequilibrou aquele jogo. O Corinthians não tinha condição de ter o cara, porque não pagou, tanto que ele está indo embora. O Atlético paga tudo direitinho. O Atlético foi rebaixado no final. Se não tem o Depay, o jogo está empatado. Será que o Corinthians faria 5-2 se ele não faz esse gol naquele momento do jogo? Então, tem várias coisas assim, gente, ao longo da temporada. Várias. Aí você pega o Vasco, contrata mesmo nessa situação. Ele não foi rebaixado ano passado e pode não ser esse ano. Alguém vai no lugar dele. Porque se ele não pode contratar teu time mais fraco, ele seria rebaixado. Ah, você quer que o Vasco caia? Não, eu não quero nada. Eu só acho que é injusto com os outros times. Em outros países, se você entrar em recuperação judicial, você automaticamente perde pontos. Por quê? É uma tentativa de preservar a esportividade da competição. Para você não se beneficiar, porque você consegue um fôlego financeiro e de repente você vai contratar e você vai ganhar do outro que não fez nada de errado, está tudo bonitinho, pagando tudo em dia, e que vai se ferrar no seu lugar. Então o tema não é só sobre um time, é sobre o conjunto e a competição. Agora, com o fair play financeiro, pode ser que isso mude. Até agora não mudou. Mas isso eu acho muito grave. Não, nada contra, eu quero mais que o Vasco se recupere e tudo mais. Mas, cara, o que é isso? As pessoas pensam do ponto de vista só do clube em questão. Isso vale Botafogo também, que está em recuperação judicial. No caso do Corinthians. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, gente. Com um jogador que não podia pagar. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, em cima do Flamengo, em cima do Corinthians, com um jogador que não podia pagar. Tanto que depois entrou em colapso, não foi? Olha quantos Sim. casos. Ah, mas sempre foi assim. Não vai mudar nunca. Vai ser sempre essa bagunça. Olha, os clubes estão quebrando. Flamengo e Palmeiras desse jeito vão nadar de braçada por muito tempo, hein? Porque está todo mundo quebrando, cara. E assim, no caso do Vasco, o Vasco não monta um time de acordo com um clube em crise. Ele monta um time com jogadores caros. Isso é impressionante. Eu acho impressionante. Não é fora da lei, não é errado do ponto de vista legal, mas esportivamente eu acho muito injusto. Esse é o meu ponto. Muito injusto, que alguém está competindo contra ele. Hoje a briga do Vasco é para não cair. Mas na Copa do Brasil ele eliminou o Fluminense. O Fluminense tem dívidas também, mas não está em recuperação judicial, tá? Não está. O jogador. Quanto custou o autor dos gols? O Bremer? 5 milhões de dólares. Custou o Bremer. Como é que um time que está numa crise dessa magnitude, que já virou SAF e agora está nessa crise financeira em RJ, tem um atacante desse valor? Não é barato, né? Não é um jogador de Tomé Reis. Ah, então, Mauro, a solução é ter um time. Cara, a solução é você ter o que você pode. Eu comparo isso a uma empresa entrar em recuperação judicial, negociar com seus ex-funcionários que estão na justiça, com seus fornecedores, pagamentos com deságios altíssimos, as pessoas aceitam para não ficar sem nada, e amanhã o cara aparece com um carro de R$ 1 milhão, o dono. Não, mas ele tem que ter um carro, mas tem que ser um carro de R$ 1 milhão. Porque ele tem até um carro, vai. Que ele tem até um carro. Talvez nem carro pudesse ter, vai andar a pé. Está quebrando. Mas que ele tivesse um carro, ele tem que ter um carro de R$ 1 milhão? Ou de R$ 800 mil? Precisa disso? É sobre isso. Mas as pessoas distorcem para tentar engajar e jogar a torcida contra a gente. Mas é só uma questão de ser coerente. Quando o Flamengo e o Palmeiras estavam tentando se reconstruir, cada um à sua maneira, eles tinham times fortes? Não. Isso foi gradativo, cara. Palmeiras em 2015, o Flamengo só foi começar a ficar forte em 2018 para 19, 17, vai. É. Aos poucos, né? Em 15, o Guerreiro contratado, naquela situação muito peculiar e tal. Veja bem, quando o Flamengo montou o time campeão em 19, ele já tinha ficado 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 anos, 2 mandatos do Bandeira de Melo. Sem ganhar nada ali de Carioca e contratando ali, sabe? Conseguiu ali o Everton Ribeiro, o Diego Alves, que chegou sem contrato, o Diego Ribas chegou sem contrato, o Guerreiro rescindindo com o Corinthians, foi para o Flamengo, falei um acordo triangular, as grandes contratações. Aí em 18, no final da gestão do Bandeira, tem o Vitinho, a mais cara contratação. Mas olha, levou 6 anos. Aí em 19, aí o Flamengo estava realmente robusto para contratar pesado. E Levou trazer 6 anos, até, gente. trazer até essa situação do Depay de hoje para o Flamengo, quando o Flamengo teve o craque de 2013, que era o Elias, o Flamengo não teve condições de manter. Não, E não antes, ficou. antes do Wagner Love. E E antes o antes do Wagner Wagner Love. Love. E o Dorival Júnior, que era o técnico. O Flamengo rescindiu com ele unilateralmente, ele foi para a justiça, depois chegaram lá no acordo, me parece, tudo pagou, porque não tinha como pagar. Na época foi o que a gente falava com as pessoas do clube, olha, por que o Dorival vai sair? Ele falou, cara, ele vai ganhar aqui um salário X, tem um gatilho salarial, um aumento previsto no contrato, o clube tem que cumprir, mas não temos dinheiro para pagar. Falamos para ele, não temos o dinheiro, não temos a condição de pagar essa grana. E ele fez o que é direito dele também, está assinado, eu quero.
mandou embora, vou para a justiça. O Flamengo sabia que ele iria recorrer. Mas o que eles pensaram? Nesse intervalo de tempo, até isso ser processado, a gente recupera financeiramente e paga. E pagaram. E pagaram, claro. Tanto que ele foi 2 vezes depois trabalhar no Flamengo. Em 18 e em 22, quando foi campeão, né? Da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, esse é o ponto. Esse é um assunto importante. Olha, o dinheiro é que está mandando em tudo, mais do que nunca. 2 clubes estão estruturados. Se os outros não começarem a correr atrás, se organizar, né? Não vai rolar, não, cara. Vai ficar Flamengo. Você vê o Palmeiras jogando nada, é líder do campeonato, cara. Pela qualidade dos jogadores. O Flamengo tem em segundo também, estava jogando muito mal. Agora dá uma melhorada. A diferença é muito grande. Nessa rodada agora a gente vai ver os times poupando jogadores por conta da Libertadores. E quem tem elenco robusto para ainda preservando atletas, colocar time fora? São os dois. Te viu, pô, o banco do Flamengo, o André falou, saiu, do nada sai Paquetá e Pedro, porra. O Palmeiras também, do nada, do outro jogo agora saiu o Vitor Roque e o Flaco contra o Internacional. Mudança no Palmeiras. Quem está na beira do campo? Flaco, que estava na Copa do Mundo, e Vitor Roque, 25 milhões de euros. Porra! Olha quem está no banco. Aqui está jogando, Maurício Souza, jogaram a Copa do Mundo. Até Então, não tá de braçada há muito tempo, cara. O técnico Leonardo Jardim valorizou a evolução apresentada pelo Flamengo na goleada por 5-1 sobre o Mirassol, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado expressivo, o treinador português adotou um discurso cauteloso e pediu equilíbrio para o restante da temporada. Segundo Jardim, o período de treinamentos com o elenco mais completo tem sido fundamental para que suas ideias sejam assimiladas pelos jogadores. Ainda assim, o comandante fez questão de lembrar que o time não pode se deixar levar por uma grande atuação. Acredito que fizemos um excelente jogo. No primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais 4 gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi do Flamengo, analisou. O treinador também destacou a evolução coletiva do Flamengo nas últimas semanas. Para Jardim, a sequência de treinamentos tem permitido que os atletas compreendam melhor os conceitos implementados pela comissão técnica. Além disso, o português fez uma comparação com o momento vivido pelo time antes da pausa para a Copa do Mundo. Dessa maneira, pediu que o elenco não trate a goleada como prova de que já atingiu seu nível máximo. Conseguimos crescer, estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto 2, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e crescimento. Mas com certeza deixo uma ideia, não somos os melhores do mundo hoje e até 2 semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo, completou.